Então tá, vamos orar, tá bem? Aí o Charles pede a Deus para nos abençoar, tá? Senhor Jesus, obrigado por esse momento que nós estamos diante do Senhor. Suplicamos que o Senhor fale conosco, nos dê a tua graça e a tua misericórdia. Amém. Amém. Pronto, é assim. Nós viemos falando de tudo aquilo, de nós termos uma comunhão pessoal com Deus, como se isso constrói, como se mantém e como vai evoluindo, não é? Então, é interessante que a gente nem sempre nem sempre tem aquela noção de quão importante a obediência é em tudo isto, não é? No meio disto tudo, a obediência a Deus. E esta obediência tem que ser incondicional, não tem condições, porque a questão é que se tu não ouves Deus, tu corres o risco da próxima vez Ele não te falar, não é? Corre esse risco, não estou a dizer que vai acontecer, mas é uma possibilidade, não é? E então, e depois também nós muitas vezes negligenciamos o facto de que a fé na obediência andam muito ligadas, não é? Porque se a fé vem pelo ouvir, o obedecer também vem pelo ouvir, entende? Então tem ali uma raiz comum, um fundamento comum, que é o ouvir. Como é que vais obedecer se não ouves a Deus? Não é? Como é que vais ter fé se Deus não te falou? Porque nós precisamos acreditar na verdade, né? A verdade é a verdade, pronto, não é? Pronto. E é por isso que Paulo, pelo menos em 2 lugares, ele fala em Romanos, ele fala lá, por exemplo, ele fala lá que a fé, não, desculpa, a obediência da fé, né? Eu falo em Romanos 2 vezes sobre a obediência e a fé juntos. Mas em todo caso, eu queria falar aqui uma coisa que eu acho que é muito importante, que a gente vai ver aqui Vamos ler primeiro, né? Colossenses 1:9. Colossenses 1:9 diz assim: Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Pronto. A obediência não pode ter condições, entende? Mas também ninguém vai conseguir obedecer a Deus, não é? Se ele por acaso não tiver noção do que Deus lhe está pedindo, certo? Vocês estão comigo? Tentei entender aqui comigo uma coisa. Vê. Muitas vezes Deus diz uma coisa para alcançar outra, não é? Por exemplo, Deus muitas vezes fala contigo com a finalidade de tu creres nele, tu acreditares nele, entende? Então, a finalidade dessa palavra é tu creres nele, acreditares, confiares nele quando ele te fala, não é? E então é aqui muitas vezes onde a inteligência espiritual, aquilo que Paulo fala da inteligência espiritual é fundamental. Tu não podes passar sem isso, não é? E esta inteligência espiritual não é uma inteligência só intelectual, é uma noção de onde Deus quer chegar. Porque é assim, se, por exemplo, se não souberes qual é o alvo que Deus quer alcançar, né? O que é que ele pretende alcançar com aquelas palavras, tu não estás agindo de forma inteligente,
não é? E tu falares em obediência, se não souberes qual é a intenção, qual é o alvo que Deus pretende alcançar, tu estás a falar de uma coisa que tu não sabes o que estás a dizer. Porque não existe obediência quando tu não sabes qual é a finalidade das palavras de Deus. O que é que ele pretende alcançar. Por exemplo, vocês sabem lá a história dos 10 leprosos, não é? Vou abrir lá que é para vocês verem. Lucas 17. Não é? Lucas 17. Eu vou ler que é para a gente ver bem aqui umas coisas. Diz assim: aconteceu que, 17, versículo 11, indo ele a Jerusalém, ele passou pelo meio de Samaria e de Galileia. E numa certa aldeia, saíram ao encontro dele 10 leprosos, e eles pararam-se de longe. E levantaram a voz e diziam: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo-os, disse assim: vão lá mostrar-se aos sacerdotes. Vão-se mostrar aos sacerdotes. E aconteceu, quando eles se viraram para aí, né, quando eles ficaram limpos. Pronto. Primeira coisa aqui. Eles não ficaram limpos quando se mostraram aos sacerdotes. Certo? Eles ficaram limpos quando se viraram para ir. Um deles, quando viu que estava curado, ele voltou e glorificou a Deus em alta voz. Caiu aos seus pés, com o rosto em terra, e deu-lhe graças. E ele era samaritano. E respondendo Jesus disse assim: não foram 10 os que foram limpos? Onde é que estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, tão este estrangeiro? Então disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Pronto. Agora é assim. O que é que foi obediência aqui? Não é? Porque o Senhor Jesus disse assim: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Este homem que está aqui, ele não se foi mostrar aos sacerdotes. Certo? Não foi. Agora vamos dizer, será que ele foi desobediente? Não é? Os outros 9, se foram, a gente não sabe se eles foram mostrar aos sacerdotes. Provavelmente foram, a gente não sabe. E este aqui que voltou, nada o impedia de mais tarde, no dia seguinte, ou no mês, ou na semana seguinte, ir ter com os sacerdotes e mostrar, porque era importante para a lei de Moisés, a pessoa apresentar-se diante do sacerdote para ser declarado curado e depois ser restituído à sociedade, à vida social. Então é o seguinte: por que é que o Senhor Jesus não disse que este homem foi desobediente? Porque ele não se foi mostrar ao sacerdote. Certo? Então, qual era a finalidade das palavras do Senhor Jesus aqui? A finalidade não era só que eles fossem mostrar ao sacerdote, mas é que eles crescem e se virassem para ir. No momento que fizeram isso, ficaram curados. Então, não sei se vocês estão a seguir o meu raciocínio. Aqui tu tens que saber o que é que o Senhor Jesus quer alcançar com as palavras que ele fala. Porque o Senhor Jesus, quando falou aqui com eles, não era obrigatório eles terem com o sacerdote. Era obrigatório eles obedecerem ao Senhor Jesus. Obedecer por quê? Porque isto é o que a Bíblia fala da obediência da fé. Não é? Porque agora a gente pode chegar aqui e dizer: mas este homem que se curou foi desobediente a Deus. Foi desobediente ao Senhor Jesus. Mas foi o único que foi louvado por ele. Não é? Então, a finalidade das palavras do Senhor Jesus é que aquele homem cresça nele.
O alcance das palavras dele é isso onde a gente tem que chegar. Quando o Senhor Jesus fala contigo, é bom que tu saibas, ou que tu venhas a saber, ou que descubras mais cedo ou mais tarde, antes, depois, não importa quando, o que é que ele quer alcançar com aquelas palavras. Não é? E é aquilo que ele quer alcançar é o teu alvo a partir dali. É o teu objetivo, é o teu foco. Porque há pessoas que lidam com a obediência sem inteligência. Lidam com a obediência a Deus assim, de forma legalista, percebes? De forma obrigatória. Quer dizer, parece que o Senhor Jesus não tem assim... A palavra do Senhor Jesus diz assim, a minha palavra não volta vazia. Então, toda a palavra vinda de Deus tem uma finalidade, tem um objetivo, tem que ela alcançar alguma coisa em ti, em primeiro lugar. E essa alguma coisa é que é necessário descobrir. Porque se tu não fores descobrir o que é que o Senhor Jesus quer da tua vida, não é? O que é que Ele quer alcançar com certas coisas, com certas palavras, com certos exames, com certos... Pode ser até com certas tribulações, pode até acontecer isso, né? Não é? Porque a tribulação nem sempre significa alguma coisa, mas pode significar, não é? Porque às vezes são só circunstâncias da vida, não é? Que a gente está metidos num certo ambiente e as coisas vão correr daquela maneira, mas outras vezes o Senhor Jesus provoca-nos, quer dizer, Ele induz-nos para essas tribulações. Por isso é que lá no Pai Nosso, né, na oração, diz assim, não nos induzas em tentação. Aprender a orar isso. Então é o seguinte, nós precisamos, aquilo que nós lemos há pouquinho em Colossenses, não é? Diz assim, para que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Porque se tu não conheceres, este conhecimento tem muito a ver com aquela experiência pessoal da vontade dele, né? Experimentas pelo lado de dentro. Mas tu que sejas cheio disso. Porque se tu não tiveres este conhecimento da vontade dele, o que é que Deus pretende alcançar, tu vais ser obediente quando? Como? De que forma? A quem? Com qual força? Com qual poder? Não é? E depois ele diz assim, não somente isso, mas com toda a sabedoria e inteligência espiritual. Não é? A mesma coisa quando tu queres ensinar o teu filho, tu queres lhe ensinar uma coisa, percebes? Então tu dizes, faz isto, faz aquilo. Muitas vezes aquelas ordens diretas não funcionam. Não é? Não funcionam porque não estão ao alcance da criança, ou seja por que for, razão for, não é? Mas tu quando dás assim uma volta nas tuas palavras, não é? Acontece o quê? Acontece que a criança reage. Então quer dizer que tu queres que a criança faça certas coisas, mas tu não usas aquelas palavras diretamente. Tu induzes a criança a fazer aquilo. Por quê? Porque o que ela precisa aprender é a experiência de fazer aquilo. E isso é a obediência espiritual. Quer dizer, a inteligência espiritual. Não é? Por exemplo, eu às vezes falo assim com as pessoas, olha, imagina que tu tens um porco, né? É que um porco é um bicho teimoso, né? Então, se tu quiseres que ele entre lá no curralzinho dele, não é? Tu empurrar esse porco não vai funcionar. Porque tu empurras para dentro, ele vai empurrar para fora. Não é?
Mas se tu quiseres que ele entre, vais fazer o quê? Tu puxas ele para fora. Aí ele vai querer fugir e vai entrar. Eu não estou a dizer que isso funciona assim com as pessoas todas, mas com os teimosos é assim que funciona. Tu queres que ele vá para a esquerda, tu dizes assim, direita. Aí ele, teimosia, vai virar para a esquerda. Então, não é a situação ideal, né? Porque bom seria Deus ter uma conversação natural, normal, não ter que falar por parábolas conosco, não é? Não ter que falar por analogias, por nos induzir em certas coisas, mas falar cara a cara, não é? Seria a situação ideal. Mas nem sempre assim funciona, principalmente quando não estamos aptos ou não estamos atentos ou não estamos dispostos na disposição que Deus quer que nós estejamos. Então, tu não podes separar a obediência a Deus de uma inteligência espiritual, de um tato, né? Como é que é diferente? Tu não pode ser preso de ideias, não é? Não pode ser, não podes pôr as palavras assim, entende? Tu tens que saber o que é que Deus quer, entender a palavra de Deus, entender onde o alcance das suas palavras, o alcance da sua vontade. O que é que Ele quer alcançar para ti? Porque no momento que tu começas a entender o que é que Deus quer de ti, vais fazer o quê? Mas agora vamos esforçar nesse sentido, não é? Porque aí tu tens a capacidade de dizer, então, olha, eu vou cooperar com Deus. Aquilo que Paulo diz, nós somos cooperadores de Cristo. Por quê? Porque tu descobriste em que sentido, em que direção ele está indo. Qual é em que direção te leva. O que é que ele quer alcançar, como ele quer alcançar também. Aí ele movimentando-se naquele sentido, tu vais colocar o teu coração naquela direção, usando o mesmo poder que ele, as mesmas armas. Não é? E é assim que nós alcançamos a obediência. A obediência que agrada a Deus. Pronto, era mais ou menos só isto que eu queria falar, não é? Sobre esta obediência. Não sei se vocês, alguma coisa assim, podem acrescentar, não é? Que às vezes surge no vosso coração. Porque é muito importante nós agirmos com Deus como uma pessoa inteligente. Nós usarmos a nossa inteligência também. Porque Deus diz, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Né? O entendimento é muito importante. Tu precisas entender o que é que Deus quer alcançar. Porque tu sabes que a palavra que sai da boca de Deus pretende alcançar alguma coisa. E isso que ele pretende alcançar é o que tu vais correr atrás. Tá? Pronto, falei. Aí, Felipe, Charles. Entendi. Porque muitas vezes a gente quer ser obedientes, tipo uns cegos, né? Tipo pessoas brutas, né? Pessoas não têm aquela suavidade, aquela mansidão, não é? Aquela liberdade, não estão libertos dos pensamentos, percebes? Não têm liberdade de pensar, parece que não podem usar a cabeça, né? Não podem usar a inteligência que Deus lhes deu, o tato deles, né? Quando eu falo bem que devemos dar análise, não dar ideia, também, que é alguma coisa disso aí. Sim, Andar na luz também, assim, do conhecimento, né? isso. Porque tu tem muita coisa que joga junto nesta vida espiritual, entende? E tu, quando tu selecionas uma delas só para viver com ela, tu és quê? Tu és sectário. Entende? Então, tu tens que usar a tua inteligência, tens que usar a luz que Deus te dá, tens que usar o conhecimento que tu tens que usar a aptidão que tu tens, não é? Tens que usar as coisas da maneira que Deus guia. Todas estas coisas têm que trabalhar em conjunto.
Tu não podes destituir uma delas. Não podes negar uma dessas coisas. Também não podes agarrar só numa dessas coisas. Porque há pessoas que gostam de agarrar só numa das coisas, não é? E eles, no fundo, depois acabam por se tornar negligentes, preguiçosos espirituais, não é? E não estão à vontade, não é? Não têm liberdade de pensamento, liberdade de coração, liberdade de expressão, não é? Ficam assim. E nós temos que ter inteligência espiritual. A inteligência espiritual não é só o pensamento, entende? Tem muito a ver com aquele tato, conseguir ver o alcance, ver o que é que Deus, para onde é que Deus está apontando. Porque senão, olha, imagina que Deus aponta, olha para lá, e tu ficas olhando para o dedo dele em vez de olhar para a direção onde ele está apontando. Não é? Então não faz sentido uma coisa dessa. Não é? Agora Deus dá-te luz, a luz do sol. Fica, o que é que vais fazer com a luz do sol? Olha, agora eu vou olhar para o sol. É isso que tens que fazer. Não, tu tens que ver o que está iluminado à tua volta, né? Olhar para o sol vai ficar cego. Não é? Então, depois as pessoas ficam todas maravilhadas que têm luz, aí de repente começam a olhar para o sol, né? Eles estão atrás do milagre. Não estão a ver aquilo que a luz está iluminando à volta deles. Nós somos seres inteligentes. E o Charles Finney, um pregador de Deus, dizia assim: o homem que não pensa não se salva. Não é só pensar, entende? Uma pessoa tem que ter intuição espiritual, tem que ter todas as nossas características, tem que trabalhar em prol da vida com Deus. Tá? Mais. Qual é a pergunta? Você falou agora nessa questão do Finney, né? Sim. Por isso que ele era mal interpretado, né? Uma grande má interpretação do homem que não se salva. Sim. O homem que não pensa não se salva. Aí parece que é uma... Porque hoje nas igrejas pentecostais tu tens que sentir, tens que ter emoção. Quer dizer, aí bloqueias o pensamento completamente. Né? Tens que ser burro para te salvar, parece, né? Felipe? Tens que ser um jumento lá emocional. E as pessoas esquecem que nós somos pessoas pensantes, pessoas que não vivem só de emoção ou disto ou daquilo. Tu não podes ser sectário, entende? Não ficas doente, és uma pessoa que precisa ser tratada. Né? E além do mais, nós temos que saber expressar as nossas coisas, né? Então, agora, assim, imagina que eu não confio na pregação de um certo homem. Eu não estou a falar de uma pessoa do mundo que não quer ouvir um homem de Deus. Não é isso que eu estou a falar. Vou falar, eu estou mesmo buscando Deus. E de repente vem ali um pregador, eu não gosto muito do jeito dele ou de alguma coisa. Agora, eu tenho que ser inteligente, né? Já tem qualquer coisa que não bate certo. Pronto, acabou. Entende? Irmão, não pode julgar. Escuta, eu não estou julgando, eu estou dizendo que não bate comigo essa coisa. Então, alguma coisa não está bem. E eu preciso estar em paz com Deus, em paz com o meu coração. Eu preciso ter a certeza daquilo que eu estou falando. Não é? E se tu estiveres errado, Deus vai te mostrar. Mas se aquele homem estiver errado, Deus também te vai mostrar. Porque Deus não mostra só que estás errado, entendes? Deus pode te mostrar que estás certo. Não é? Porque muitas vezes as pessoas têm esta ideia que Deus só mostra que tu estás errado. Mas quando Deus mostra a luz e ilumina, Ele mostra tudo. O errado e o certo. Não é? Agora, Deus iluminar uma coisa só mostra o errado, então as coisas certas não mostra, ficam escondidas, não pode.
Tá? Então nós temos que usar a nossa inteligência para conseguir ser seres obedientes a Deus. Não, mas não é só a inteligência, né? Muitas outras coisas, mas faz parte, não é? A inteligência espiritual. Tá bom? E aí, Felipe, queres acrescentar o quê? O que é que passou aí nos teus pensamentos? Vai, partilha conosco. Não, é muito aprendizado, muita informação, a gente vai ouvindo. É. A gente fica só aprendendo mesmo. Ah, tá bom então. Ainda bem, né? Porque vamos A tentar. gente aprende Sim, durante cultos e coloca em prática no dia a dia. sim. É, mas o problema, sabe o quê? Sabe qual é a parte mais triste nisso tudo? É que estas coisas que a gente está falando aqui deveria ser já do conhecimento geral da maioria dos crentes. E a parte triste é que a gente, quando fala nisto, parece que há muito crente que é a primeira vez que está a ouvir falar nisto. É triste, entende? Porque as pessoas mais sábias, mais inteligentes, mais corretas, mais tudo aqui neste mundo deveriam ser os crentes. Eles têm tudo. Entende? As pessoas lá no mundo conseguem usar a cabeça para fazer negócio, para não sei o quê, para enganar o outro, usam a cabeça. O crente não consegue usar a cabeça para estar certo, para ser correto, para transformar o teu coração dele. Né? Tu tens uma obrigação de transformar o teu coração. Deve ser por esse e outro motivo que os filhos da treva são mais prudentes da luz. Sim, claro. Mas o Senhor Jesus aí foi muito educado, eu acho, né? Porque ele não queria dizer que os filhos da luz eram burros. Desculpe lá o termo, né? Mas, entende? Porque há muitos crentes agem como se fossem burros, como se não tivessem inteligência. O mundo hoje ri dos crentes por quê? Porque eles estão a agir dentro das igrejas como pessoas pouco inteligentes, entende? Vai enganar aí uma pessoa do mundo, vai ver se ele não fala logo. Agora, os crentes estão aí a ser enganados e roubados dentro das igrejas com o dinheiro, com os dízimos, com não sei quanto, e não falam nada, e continuam naquilo. Tá bom, então. Nós precisamos saber que somos seres inteligentes, que Deus nos fez inteligentes. E aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, nós adquirimos já desde nascença ou desde que Deus também nos deu como dom, nós precisamos saber usar isso. E muitas vezes, quando Deus um dom, repara, quando tu tens um dom para certas coisas, tu não vais saber que tens um dom, percebes? Tu vais saber que sabes fazer aquilo. Aí a pessoa vem te perguntar, já, se eu tenho o dom, não sei, mas eu sei fazer este negócio. Os de fora é que vão dizer, mas este é um dom. Tu não, tu sabes lá se aquilo é um dom, tu achas que aquilo é a tua forma natural de trabalhar. Agora, essas coisas que tu tens, não é? Tens que ir para a frente com elas, para a glória de Deus. Não é? Não sei se vocês conhecem aquele o Richard Wurmbrand, que ele teve 14 anos preso nas prisões comunistas. Uhum. Não é? Ele dentro da prisão ele fez um voto a Deus, um voto a ele próprio, no fundo foi a ele próprio. Não é? Porque ele diz que os comunistas eles usavam de tudo, todas as coisas para serem maus, para alcançarem aquilo que era errado, né? Para alcançarem a mentira, torturavam, faziam de tudo, né? E sabe o que é que ele fez um dia? Ele disse assim, olha, eu vou ser o contrário. Eu vou fazer de tudo para ser o contrário disso, para ser verdadeiro, para ser Deus, para ser bondoso, para ser misericordioso, eu vou fazer de tudo. Porque eles estão a esforçar-se muito para serem maus, eu vou me esforçar muito para ser o oposto. E esse homem, quase sem Bíblia, foi das pessoas
Das mais inteligentes que eu conheci até hoje. Ela era muito inteligente. E conseguiu, venceu. Então tá. O Não reino de vamos Té é esquecer tomado à que... força, né? Não, tu tens que... Filipe, se a pessoa faz tudo para enganar o outro, tu tens que fazer de tudo para ser sincero. Tens que se esforçar. Eu vou fazer o máximo. Com todas as tuas forças. Porque senão, como é que nós vamos vencer o mundo, né? Se o mundo usa todos os meios possíveis e imagináveis para, para fazer o que não deve, não é? Se o mundo usa isso, por que nós não vamos usar tudo, todos os meios que temos a nosso alcance, tudo que nós temos, toda a nossa força, para ser o oposto? Andamos ali na dúvida, balanceando entre dois pensamentos, entre três pensamentos, né? Para quê? Vai, mete, atira de cabeça, percebe? Deus não te vai deixar abandonado. É assim. Usa tudo o que tu tens para viver para Deus, entende? Está ao teu alcance isso aí. Porque tu com Deus acho que vais alcançar muito. Agora, não negligencies aquilo que tu és, o ser que tu és. Deus deu-te inteligência, deu-te tudo. Agora usa essa inteligência podes usar para o mal ou para o bem. Os maus aí esforçam-se muito mais do que tu. Tá? Então vá. Entendi. Então o Felipe vai orar por nós. Vamos despedir. Amém. Meu Deus e Pai, nessa noite nós te damos graça pelo aprendizado de hoje, Senhor, e que nós, ó Pai, possamos realmente, ó Deus, cada dia mais, como foi aprendido hoje, Senhor, continuarmos a nos esforçar. E o Senhor nos dá essa condição, o Senhor tem se revelado a nós através da Tua Palavra. E nós somos mais do que vencedores, como diz a palavra, Senhor. Obrigado pelo aprendizado de hoje. Agradecemos. Amém. 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 Então, mas não se esqueça só desta parte principal que eu estou resumindo, né? Temos que saber o que é que Deus quer alcançar de nós. Temos que usar a nossa inteligência. Porque às vezes as palavras trazem, não vou dizer um engodo, né? Uma palavra feia, mas trazem um engodo bonito, né? Trazem Deus quer te levar em uma certa direção. E às vezes usa palavras, usa meios para direcionar para aquele lugar. Então, tu tens que olhar para onde Deus quer te levar, entende? Tens que descobrir isso aí. Isso chama-se ter o conhecimento da sua vontade. Não é? A mesma coisa tu vais ler, por exemplo, em Romanos 12, ele fala nisso, né? Ele diz lá, deixa eu pôr aqui em Romanos 12. Ele diz assim, vou colocar aqui a tela. Aqui em Romanos 12, ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se tu não usares este entendimento que Deus te dá, estou a falar um entendimento espiritual, não carnal, né? Espiritual. Tu tens que, se tu não fazeres uso deste entendimento, se não obtiveres, não alcançares este entendimento, como é que vais saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? E se tu não saberes qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como é que tu vais ser uma pessoa obediente? Não existe isso, entende? Então, falar em um obediente, em uma pessoa obediente que não sabe distinguir as coisas, que não sabe
qual é o rumo da sua vida, não sabe para onde é que vai, não é? Como é dizer que essa pessoa é uma pessoa obediente é estar a faltar à verdade, não é? Porque ele não sabe. Então, não tem como tu seres um obediente a Cristo, uma pessoa obediente, se não tens conhecimento da vontade dele. Não sabes qual é o alcance das suas palavras, o que é que ele quer alcançar da tua vida. Eu obedeço a palavra. E daí? Será que obedeces mesmo? Né? Nós temos que usar as nossas capacidades para entender a vontade de Deus. Entender dessa palavra de Deus, o teu foco está virado para lá. Estando virado para lá, tu podes tornar-te uma pessoa obediente. Tá? Então, seres obediente sem este conhecimento da vontade de Deus, sem usares o teu entendimento espiritual, é faltar à verdade. É uma utopia, né? Quer dizer, é uma miragem, né? É uma mentira, um engano. Tá bom? Então vá. Deus os abençoe. Fiquem na paz, né? Amém. Depois encontramos lá mais para o fim da semana, tá? Ok. Então vá. O Dário já viajou, é? Não, eu hoje não pude entrar. Tá bom? Então vá. Deus abençoe vocês.